Você sabia que o Japão é o país em que mais se vive no mundo? Quer saber por quê? Então fica aí com a gente! Oi, pessoal! Olá! Hoje a gente vai contar pra vocês por que os japoneses vivem tanto, né? A gente pesquisou em vários sites japoneses e fez uma tradução assim pra gente tentar entender um pouco mais sobre por quê, né? Porque dizem muito que é genética, que é alimentação, mas será que é só isso? O que mais que tem nessa fórmula mágica da vida eterna? Logo de cara a gente descobriu que os japoneses, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, vivem 84 anos em média, enquanto que os brasileiros, por exemplo, vivem 75 anos, o que deixa o Brasil no ranking numa posição de 67º, enquanto o Japão está lá no topo, no primeiro lugar. É realmente o país em que mais se vive no mundo, né? Então vamos parar de enrolação e vamos falar logo. Qual o primeiro motivo? Bom, o primeiro motivo é o sistema de saúde no Japão, que é de primeira, né? Ele tem a medicina japonesa é muito avançada para começar, né? O acesso a hospitais e clínicas também é muito fácil porque o governo oferece ampla cobertura. É obrigatório que todo mundo esteja pagando o seguro, né, de saúde que o governo oferece, e isso faz com que os tratamentos sejam muito baratos para toda a população. Além disso, é obrigatório também fazer um check-up anual. Todo mundo precisa fazer um check-up, e aí isso facilita a detecção e diagnóstico de doença, né, e acelera os tratamentos, né? Quer dizer, a gente já sabe de antemão se tiver algum problema ou uma doença potencial que já possa tratar, e isso facilita muito. Isso. A saúde não é gratuita no Japão, todo mundo paga uma taxinha, como o Hugo falou, que não é assim super pequena, mas é uma taxa super possível de ser paga, assim, pensando na média salarial que as pessoas recebem aqui. Então é uma taxa mais ou menos baixa, que todo mundo paga mais ou menos a mesma coisa e, assim, você tem acesso a praticamente tudo. Outro fator que também é muito importante é que não é só a saúde pública que é oferecida. Os japoneses eles têm uma consciência muito grande de que é necessário ter cuidado com a própria saúde. Então eles mesmos vão muito ao médico e procuram saber o que eles têm e estão sempre assim fazendo check-up, sabe? Então isso também ajuda bastante a prever não, né? A diagnosticar com antecedência quando tem alguma doença mais grave. Isso ajuda muito no tratamento das doenças, porque todo mundo sabe, né, que se você descobre antes, fica mais fácil de tratar a maioria das doenças. Então, essa consciência dos japoneses é muito importante também para a longevidade deles. Eles têm uma fobia, talvez uma obsessão assim por higiene, etc., né? Que a gente vê, por exemplo, em farmácia, em supermercado. Tem coisas que não tem no Brasil, acho que vocês já viram, os japoneses usam máscara, né, para se proteger de eventuais resfriados. Não só para isso, mas esse é um dos motivos principais, né? E também para não contaminar os outros, né? Isso. Sempre estão passando álcool e tal, e se higienizando. Tem uns paninhos de álcool que eu até costumo também comprar descartáveis, né? Uns lencinhos. É muito comum no banheiro, além de ter o sabonete, né, pra você lavar a mão, às vezes ainda tem um negócio de álcool. Então você, depois de lavar a mão, você ainda tira as bactérias com álcool. Então eles realmente têm muita essa preocupação com contaminação e enfim, né? Germofobia que eles têm. Outra coisa assim que todo mundo deve conhecer e que é uma coisa, assim, um fator realmente muito preponderante assim, nessa questão da saúde dos japoneses e da longevidade também, é o hábito alimentar. Primeiro que assim, eles consomem muito pouco açúcar, a alimentação é muito variada, mas tem muito peixe, muito frutos do mar, algas, e também tem muito derivado de soja. O tofu, que é o queijo de soja, né? O natto, que é a soja fermentada, e a sopa, o misoshiro, que é a sopa de miso, que também é de soja fermentada. Eles consomem bastante, também consomem muito chá, tem
pouquíssima gordura também na alimentação dos japoneses. Então, assim, parece que foi uma coisa pensada por um nutricionista, o prato do dia a dia dos japoneses. É impressionante como eles são saudáveis de forma geral, né? E como também a culinária tradicional japonesa, ela é cheia de nutrientes, ela é super, super balanceada também. Além disso, a forma de preparo que é utilizada na culinária japonesa também é muito diversificada. Eles comem alimentos, a proteína de todo jeito. É crua, assada, cozida, ao vapor, frita. Essa diversificação faz com que, de forma geral, a culinária japonesa seja muito balanceada. Não só a proteína, mas também os vegetais também. Eles comem muitos vegetais crus, cozidos, assados e etc. Isso faz com que eles consigam, muitas vezes, aproveitar todas as fibras e todas as vitaminas daquele alimento que eles estão consumindo. E isso é muito legal, né? Porque no Brasil, normalmente, ou é cozido ou é assado. Às vezes, a gente come a coisa no vapor. E isso também faz muita diferença para o balanceamento da alimentação deles. A gente viu em alguns sites na internet que a quantidade de gordura consumida pelos japoneses é 10 vezes menor do que a quantidade de gordura consumida pelos americanos. Então, realmente, é uma alimentação muito balanceada. E mesmo quando eles consomem gordura e consomem coisas que são muito calóricas, é muito comum que eles consumam junto alguma fibra. Então, quando a gente vai em bar, tem uma coisa que eu detestava quando eu cheguei aqui, que é, como fala? Otoshi? Sim. Que é o otoshi, que é quase um dinheiro que você dá de graça pro bar. É assim, uns 200, 300 ienes, 6, 7 reais mais ou menos, normalmente, né, por pessoa. E pra justificar esse dinheiro que você dá no bar, eles te dão sempre kiabetsu, que é o quê? Repolho. Repolho. Um repolhinho ralado. Isso. Normalmente é repolho, né? Isso varia, mas geralmente é repolho. E assim, você pode comer à vontade, né? Ou é ralado, ou é em vários pedacinhos assim, só que é cru, repolho cru. Eu nunca ia imaginar na minha vida que eu ia comer repolho cru. E aqui eu como pra caramba, sabe? Todas as vezes eles dão isso. E o repolho é uma fonte muito rica de fibras. Então quando você come fibras junto com a gordura, isso acaba melhorando a digestão daquela gordura. Balanceando, então, né? balanceia. Eu acho que a solução pra ter uma alimentação saudável é você equilibrar tudo, não é deixar de comer as coisas, sabe? É você comer um pouquinho de cada coisa. E essa coisa do repolho é uma coisa que realmente me impressionou bastante, porque, assim, é muito comum você ir num bar, tá todo mundo comendo frango frito, mas do lado sempre tem uma salada, sempre tem um repolho, sempre tem alguma coisa verde pra comer junto. Os sanduíches aqui sempre tem verde também. Então você não vai comer pão com manteiga, que é carboidrato com gordura, sabe? Se tiver um pão com manteiga, vai ter uma salada do lado também. Normalmente, sabe? E eu acho que esse equilíbrio é que faz toda a diferença no final das contas. E além do repolho, assim, que é quase que obrigatório nos bares, eles optam também por, antes de pedir uma coisa gorda, eles pedem uma salada. Aí a gente fica sempre passando vergonha, assim, porque a gente vai direto no que é mais gostoso, que a gente quer comer, e quando olha pro lado, tá todo mundo ainda na saladinha, começando. Um petisco muito comum pra comer junto com cerveja é a soja. Eu acho que tem aqui em casa, vou lá pegar pra vocês verem. Ó, peguei aqui, tinha ali na geladeira, que a gente acabou pegando o hábito também de consumir isso quando a gente toma alguma coisa alcoólica. Que é uma favinha, ó, e dentro tem uns feijõezinhos. Eu acho que é soja, mas pode ser que não seja. Aí você aperta aqui, ó, e come. É muito bom. É damamê. É damamê que chama. E é uma favazinha com os feijõezinhos dentro. E é muito comum você consumir isso em bares mesmo. Então imagina você chegando no bar e pedindo pra comer feijão dentro da fava. Eu tô vendo aqui nos ingredientes, fala damamê, entre parênteses tem daizu, que é soja em japonês. Né? Então é soja mesmo. E assim, eu acho que é muito essa coisa de equilibrar tudo, né? Balancear tudo. Isso faz muita diferença. E por que os japoneses têm essa consciência toda? Principalmente porque eles são ensinados desde criancinha mesmo a comer de tudo e ter uma alimentação balanceada. É muito comum aqui, principalmente nas séries mais baixas, que a alimentação da criança ela seja fornecida pela escola. Então, como aqui a maioria das escolas é praticamente tempo integral, as crianças estão com a soja na boca ainda.
As crianças, elas entram cedinho na escola e saem no meio da tarde, às vezes saem de noite. Então toda a alimentação da criança é fornecida pela escola muitas vezes. Não é em todas as escolas, mas na maioria delas. E é uma alimentação extremamente balanceada. Então, desde bem pequenininho, eles já não podem levar. Então, assim, essa coisa do Brasil, de cada criança levar o seu lanche e cada criança come o que quiser, aqui não existe tanto. Normalmente é comida que é fornecida pela escola, que é feita por uma nutricionista e é extremamente balanceada. Então, desde pequenininho, eles criam o hábito de comer coisas saudáveis, de ter uma alimentação diversificada. Isso é bem interessante, né? E também comer de tudo, na verdade, né? Porque tem muita cultura de não ter predileção por nada, não ter os que eles chamam aqui de kikirai, que é gostar ou não gostar. Não tem isso de gostar ou não gostar, você vai comer de tudo porque é comida, né? Isso, exatamente. E na escola eles vão tomar desde leite até comer as coisas de soja e todo mundo come tudo de tudo. E eu acho que isso é muito impressionante. É um jeito, eu acho que o governo criou também, né, de fazer com que todo mundo tenha uma alimentação balanceada, porque essas escolas, a maioria delas são públicas. Então, é incrível, né, assim, é inimaginável. Vamos pro próximo. Outra coisa que é muito notável aqui no Japão é o estilo de vida que os japoneses levam, né? Principalmente os mais velhos, a gente vê que eles são muito ativos, fazem muita atividade física, eles não ficam reclusos dentro de casa, eles saem bastante, a gente vê muito velhinho na rua, né? É incrível como eles são, assim, visivelmente muito idosos já, e mesmo assim eles estão ali no ritmo deles, mas estão, sabe, dentro do trem, subindo e descendo escada, etc. Ou então, mesmo quando a gente vai num ponto turístico, que pra gente é cansativo, às vezes subir uma montanha, a gente vê um monte de velhinho do lado, andando mais rápido do que a gente. Isso acontece. Várias vezes isso acontece. A gente tá subindo, sei lá, um morrinho, eu e o Hugo morrendo, aí passa uma velhinha do lado, super saudável, andando super rápido. Quer dizer, tem esse estilo de vida realmente de atividade física, né? Por prazer mesmo, que não só os mais velhos, né, mas os japoneses em geral a gente vê que leva, né? Com certeza. Inclusive nas escolas e na faculdade também é muito comum a prática esportiva. A gente tem educação física na escola, né? Aqui no Japão você tem clubes de esportes, então tipo, você pode escolher entrar no clube de basquete, no clube de futebol, no clube de dança. E aí tem vários clubes no colégio, durante o colégio todo. Inclusive no Japão inteiro tem uma competição esportiva que chama Undokai, que todas as escolas, todo ano, no mesmo período, fazem essas competições esportivas. E é muito assim, da cultura japonesa, é muito impregnado essa coisa da prática esportiva. Você vê crianças fazendo isso. Quando você entra na faculdade, ainda tem. Na faculdade tem vários grupos que são, não sei o que, que eles chamam, que são as sessões, né, esportivas, e cada grupo de alunos pode escolher o esporte que quiser. Tem também de música e de outras atividades, mas tem muitas atividades esportivas mesmo na faculdade, que no Brasil, na faculdade, eu acho que nenhuma faculdade tem isso, né? Pelo menos eu não conheço. E além disso, quando você vai para as academias e clubes mesmo, é muito normal você ver eles não só fazendo atividade de musculação e corrida, que a gente vê muito, mas também atividade esportiva mesmo, né? Tênis é muito comum, natação, eles adoram natação. Então, eles se movimentam ao longo da vida inteira deles, eles fazem atividades esportivas e isso está muito enraizado na cultura também. Isso. Além dessa questão do estilo de vida, tem alguns hábitos japoneses que são muito saudáveis, né? Que eles procuram não por serem saudáveis, mas sim para ter uma recompensa assim, mais de bem-estar mesmo. Que, por exemplo, um exemplo assim, emblemático para mim é o ofurô, né? Que é entrar não só em casa, diariamente no banho, o banho quente. A gente vê muito na televisão japonesa vários documentários a respeito e mostram o bem que faz para a saúde, né? Você entrar numa banheira quente no final do dia para relaxar e tal. Regula a pressão sanguínea, ajuda em um monte de coisa. E além disso, a própria... não é só a água quente em si, mas alguns banhos que aí já não são dentro de casa normalmente, né? A não ser que se coloque sais, né, que eles colocam também. Tem uns sais de banho especiais. Que tem alguns minerais que também ajudam muito na saúde, né? Tem outros também, além dos sais, tem também
gás carbônico, CO2, né? Principalmente nas fontes termais que são naturais, que elas fazem o quê? Eu não sei. O movimento do oxigênio dentro da água, ele entra na pele e faz com que o sangue fique mais fino e bombeie de forma melhor pelo corpo todo. Ou seja, melhora a circulação sanguínea. Não eu acho que não é oxigênio, é gás carbônico, CO2, se eu não me engano. Isso. Tanto faz, gente. Gás. Gás, bolinha. Bolinha. E aí, melhora, né, o sangue. Vocês estão vendo que somos dois especialistas, mas assim, a gente sabe que faz muito bem pra saúde. Acreditem, a gente vê direto na televisão. E não é só isso, não é só a coisa das bolinhas que entram na pele e faz tipo uma massagem no corpo e faz a circulação do sangue melhorar. Essas fontes termais, elas têm muitos minerais que ajudam na prevenção de algumas doenças. Então, doenças de pele, doenças ligadas à hipertensão, a diabetes também. Então, esses banhos de águas naturais também têm outros efeitos que são cientificamente comprovados e que a gente vê o tempo inteiro reportagem na televisão, porque a gente liga a televisão, normalmente está assim, o onsen são essas termas naturais, de não sei aonde tem tal tipo de mineral que atua em tal tipo de prevenção de doença. Então é muito comum, né, a gente ver isso e com certeza é um fator que faz toda a diferença. Principalmente, não é só a água natural, né, que é mais raro, né, você poder ter acesso a isso. Mas eles têm o hábito de religiosamente entrar na banheira quente, toma o banho primeiro, depois entra na banheira quente, fica ali uns 10 minutinhos com aquela água quente, depois toma um banho gelado, dá um choque térmico e faz com que isso melhore a respiração e a circulação sanguínea. Então é interessante isso. E eu acho que tem um efeito também muito grande na cabeça, né? Com certeza. Que é relaxante, reduz o estresse, e isso aí sempre ajuda a viver mais, né? E outra coisa que reduz o estresse também, que tem tudo a ver com essa coisa do estilo de vida, é que os idosos aqui, mesmo depois que eles param de trabalhar, eles se mantêm muito em comunidade, em grupos, e fazendo atividades. Os velhinhos vão tudo pros bares à noite. É muito impressionante que a gente vê não só os homens, mas muitas velhinhas mesmo, senhorinhas, bebendo à noite, sabe? Eles têm uma vida social muito ativa. É muito impressionante isso. E isso não é só a gente que tá falando. Realmente, antes de gravar o vídeo, a gente pesquisou e viu que isso é realmente essa questão da comunidade no Japão, depois na terceira idade, né? Depois da velhice, ela ajuda muito na longevidade, porque a pessoa não fica isolada, não fica reclusa, além de fazer mais atividade física, se relaciona melhor e isso faz bem para a cabeça, né? Apesar dos japoneses terem essa fama de serem muito fechados, e eu acho que são sim reservados em até certo ponto, a gente vê que eles vivem muito em comunidade. Seja por essas coisas dos grupos das escolas esportivas e não sei o que é mais comum, né, no Brasil também, quando você é adolescente, você ter grupos, mas, por exemplo, as mães, assim, que param de trabalhar para cuidar dos filhos, é muito normal que elas se juntem em comunidades de mãe. Então é muito comum a gente ver um grupo de mães do bairro que saem juntas para ir pro parque e elas ficam conversando enquanto os filhos ficam brincando. Então a gente vê que tem muito... A gente não sabe porque a gente não está 100% inserido dentro da comunidade japonesa, mas a gente vê assim muito grupos de mães, grupos de adolescentes, grupos de idosos que acabam se juntando porque eles têm alguma coisa em comum e vivem em comunidade, né? Acho que porque aqui em Tóquio, principalmente, as casas são muito pequenas e se usam muitos espaços públicos, eles acabam vivendo mais em comunidade mesmo. Todo mundo do bairro meio que se conhece, mesmo numa cidade tão grande como Tóquio. Então é bem interessante isso pra cabeça também um pouco, eu acho. E é isso aí, pessoal. O que vocês acharam? Conta pra gente qual foi teve, né, alguma coisa que vocês acharam que é muito curioso, que vocês não sabiam sobre a alimentação dos japoneses, sobre estilos de vida dos japoneses, e se vocês querem também tentar fazer um pouco disso na vida de vocês. Não deixe também de curtir esse vídeo e compartilhar com todos os seus amigos em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, compartilha pra todo mundo. E se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva pra acompanhar nossos vídeos. E é isso, pessoal. Tchau, tchau! Tchau!